Salve, salve, minha turma! Aqui de novo para mais um episódio do nosso podcast Fora do Palco. Já aproveita, você que não é inscrito no canal, dá aquele like, segue o canal, se inscreve no canal para ajudar a gente a espalhar esse conteúdo para mais pessoas que curtem nossos artistas do meio musical, beleza? Hoje eu trago um episódio muito especial para você que quer ficar por dentro de direitos e deveres dos artistas musicais. Do hold ao empresário, dono de banda, dono de casa de show, né? Vamos conversar hoje, tentar ser o mais imparcial possível. Mas antes, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. Chama a vinheta. Estamos com o nosso Balneário RR, o melhor lugar para você relaxar com a família. Vai no QR Code aqui do Instagram deles e confere o melhor da região de Timon. Quer cerveja gelada? Procura o Depósito São José ou Boteco do Zé. Fica ali na Avenida Tiúba, em Timon, número 517. Vai aqui no QR Code aqui do Instagram deles, entra em contato com eles e confere o melhor preço da cidade. Você quer jogar na banca física com altas cotações? Betsbola.com ou betsbola.pro e também sportnet.bet. Procure de nossos cambistas e manda ver. Para você que quer perder uns quilos ou melhorar seu preparo físico, CR Funcional. Fica localizado no bairro Manuel Evangelista. Acesse o QR Code do Instagram e agende para fazer sua avaliação e também, naturalmente, sua matrícula. Muito bem, família. Esse cara que eu trago aqui hoje, ele é um grande músico também. Então, ele vivencia todo esse assunto que a gente vai abordar aqui. É um grande advogado e eu garanto que ele deu uma estudada no que a gente vai falar aqui. E eu prometo a vocês, mais uma vez, vamos procurar ser o mais imparcial possível e tentar mostrar os dois lados da moeda. Quem tem direito, quem tem deveres, o trabalho dos músicos, tudo que envolve o meio musical. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser incrível. Hoje estou aqui com o meu amigo e doutor Egieldo Silva, advogado inscrito na OAB Piauí. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Samuel, pela iniciativa de estar me convidando para participar desse podcast. Quero, de antemão, lhe parabenizar, né, por trazer essa proposta inovadora para a nossa cidade. E torço para que a gente tenha uma conversa agradável e que seja uma conversa que abra a mente de muitos músicos com relação aos seus direitos trabalhistas. Músicos e empresários em si. Muito bem. Antes, eu queria que você falasse um pouco da sua profissão, do que você faz, explicar para a galera ali o que um advogado faz dentro do meio musical, né? Quando é solicitado as atribuições, né? Só um breve resumo aí para a galera. Samuel, eu atuo na advocacia criminal, na advocacia trabalhista e na advocacia previdenciária. Quando a gente traz para esse âmbito para esse âmbito musical, muitas vezes são situações que envolvem a relação de trabalho entre músico e a empresa, ou situações que envolvam algum tipo de dano moral, algum tipo de dano material em si, né? Então vamos começar direto e reto, né, no nosso bate-papo. Vamos entrar aqui no assunto de músicos que são fixos em banda. Eu gostaria de saber, na visão da Justiça do Trabalho, esses músicos têm direito a ter sua carteira assinada, sua carteira de trabalho, né, a nossa tão falada CLT hoje em dia. Carteira de trabalho assinada, 13º, férias, como é que é isso? Samuel, historicamente existe a invisibilidade do músico, né? Muitas vezes o próprio músico entende que ele não é detentor de direitos trabalhistas, mas na prática e na concepção da Justiça do Trabalho, a partir do momento em que você inicia um trabalho na condição de músico fixo, você tem todos os direitos de um trabalhador convencional. Tem todos os direitos. Sim, todos os direitos. Mas isso deveria ser logo acertado em uma primeira conversa com o empresário. Como é que, na sua visão, como advogado, isso deveria ser feito? Porque muitos esperam ser colocados para fora ou ter algum problema para depois ir atrás disso.
Primeiro ponto, devemos profissionalizar a profissão, Samuel. Porque do ponto de vista jurídico, não existe nenhum tipo de segurança jurídica que dê ao músico, né, alguma perspectiva de direito trabalhista na concepção dele. A partir do momento em que você inicia seu trabalho para uma determinada banda, você ali fez, mesmo que seja um acordo verbal, a partir do primeiro dia de trabalho, se estão configurados, se está configurada a relação de emprego, a partir do primeiro dia de trabalho, o empregador tem 5 dias para assinar a carteira. Então, isso deveria ser pré-decidido antes mesmo do cara começar as atividades dentro da música. É necessário que tanto o músico quanto o empresário ele tenha uma assessoria jurídica, né, para que futuramente não tenha que passar por esse tipo de problema que é enfrentar uma justiça do trabalho. Termina sendo um constrangimento, justamente, né? Tanto para um lado quanto para outro. Né? Mas, Geldo, hoje na nossa realidade aqui, será se um músico ele fosse chamado para uma banda e chamasse o empresário para conversar? Né? O nosso conhecido dono de banda. Será se ele não tem um certo receio em dizer, cara, vem cá, bora conversar aqui, eu queria uma coisa certinha assim, e na mesma hora o cara, rapaz, eu vou chamar outro aqui. Justamente existe essa perspectiva porque, na grande maioria das vezes, o dono de banda, ele vê o músico como algo descartável. Se você propõe algo que não atende às suas expectativas, no outro dia, na maioria das vezes, ele sequer vai criar um senso moral para pensar assim, rapaz, eu não posso tirar esse cara não, ele tem família. Meu amigo, eles botam outro, muitas vezes, sem nem avisar o que já está na banda. Isso aqui em Teresina já aconteceu dezenas de vezes, né? Se você contrariar, é uma relação desigual, músico e empresário. O empresário tem a ideia de que o músico não é empregado. E o músico tem a ideia de que não é empregado. É um prato cheio para que o empresário continue seguindo essa linha de não querer assinar a carteira. Isso. Eu tive uma situação, Samuel. Estava numa banda, eu, o Dedé do sax. Aí teve uma mudança de empresário, né? Até então tinha um atraso ali e acolá, mas a gente ganhava bem. Eu lembro que nessa época, em dezembro de 2023, dezembro de 2023, ou 2022, não me recordo. Chegava a ganhar por semana R$1.200, ganhava por mês mais de R$4.000. Né? Isso até impactou na minha advocacia, porque eu estava dando muita prioridade para a banda. Aí o que acontece? Teve a mudança de empresário nessa determinada banda. Meu amigo, na hora, o cara já chegou com aquele discurso ditador, tá entendendo? O Gleide Jean, que estava com a gente na época da banda, ele foi fazer um questionamento, o cara foi humilhado, macho, na sala, tá entendendo? Ele fez um questionamento lá com relação a algo interno da banda, o dono só disse assim, meu irmão, saia daqui, você não faz mais parte da minha banda. Eu não quero mais nem ouvir sua voz aqui. É dessa forma que acontece. Muitas vezes, se você pega um empresário, né, que não tem um curso de relações humanas, não sabe se identificar com um problema, com a problemática do ser humano, com as dificuldades, ele agindo por impulso, né, acontece esse tipo de situação. Falta de respeito e ele só pensa no músico do ponto de vista de pedir ajuda do músico quando é uma situação que traga prejuízo para a banda. Mas assim, diante desse fato ocorrido, como você acabou de falar, ele como você falou, o Gleide Jean, sim, ele estava na banda antes de entrar essa nova direção. Sim, sim. Ele não tinha nenhum caminho, por exemplo, para buscar algum direito. Sim, sim. A partir do momento
porque ele estava na banda Sim. X, não é isso? Se você está numa empresa, Samuel, e dentro da empresa existe uma subordinação ao dono, você recebe ordens do dono. Uhum. Existe a questão da não eventualidade, né? Não é uma coisa esporádica. Não, o show é amanhã. Não, não vou não. Eu vou no show de sábado, não vou no show de amanhã. Quando você o que é a não eventualidade? É quando você toca com a banda de forma rotineira. Não é algo esporádico, uma vez na vida. Tu toca direto com a banda ali, é não eventualidade. Já configura relação de emprego. Subordinação, não eventualidade, pessoalidade. Tu tá numa banda. E tu não pode ser substituído por ninguém, tipo assim, ao bel prazer. Tu fala assim, não, hoje eu vou mandar fulano. Sem avisar o dono, sem ter aquela relação de estar se comunicando. Se é você que tem que fazer o serviço, configura a pessoalidade. E o outro ponto é a onerosidade. Se tu recebe para exercer determinado trabalho dentro da banda, também é um requisito que configura a relação de emprego, né? Somando os quatro: onerosidade, subordinação, pessoalidade e não eventualidade, se tiverem caracterizados esses quatro requisitos na relação entre o dono da banda e o músico, a Justiça do Trabalho ela tem entendido por conhecer o músico como empregado da banda. É. Tem coisas que muita gente não sabe, né? Na visão jurídica, como se configura um vínculo empregatício numa situação que o músico entrou na banda, tá lá há um tempo, tá entrando na banda, na verdade, e não foi falado nada sobre esse assunto, onde no máximo foi discutido o valor do cachê. Pois é. O músico ele tem que aprender a sair da informalidade, porque ele é um trabalhador como qualquer trabalhador convencional de CLT, né? Vou reiterar o que eu já havia falado. Quais os requisitos da relação de emprego, Samuel? Subordinação, onerosidade, pessoalidade e não eventualidade. Ainda existe um outro requisito que é a alteridade. O que é alteridade? O empresário é quem assume todo e qualquer tipo de prejuízo da banda. Tu já viu situação em que a banda viajou, teve um prejuízo e esse prejuízo recai sobre todos da banda? Como muitas vezes uma combinação, tu é um músico freelance, tu viaja por uma cidade, chegou lá, não teve o show. O cara, rapaz, eu vou te dar só uma ajuda de custo. Não existe isso, mano. Tá entendendo? Não existe isso. Então, assim, o músico, principalmente de Teresina, né, onde as entidades se encontram distantes dos músicos, né? E essas entidades elas são de suma importância para fortalecer o movimento e profissionalizar o trabalho no que diz respeito à conquista de direitos trabalhistas, né? Se você entrou numa banda na condição de músico fixo, mesmo que você receba por cachê, né? Porque tem gente que imagina, não, eu estou recebendo por cachê, eu não tenho vínculo com a banda, nada disso, não importa. Se você está numa banda, fez um acordo ali de forma, mesmo que seja verbal, né? Não, eu estou fixo na banda, né? Criou-se aquele vínculo. Se você recebe, se tem a onerosidade, se você recebe pelo seu trabalho, é o indício de relação de emprego. Se tem subordinação, se você é subordinado ao dono da banda ou à produção da banda, que é alguém que representa a banda, é um requisito de relação de emprego. Se o seu trabalho não se faz substituir por ninguém, é você que tem que fazer o trabalho, é um requisito de relação de emprego. E a não eventualidade. Se a banda tem 30 shows por mês e é você que vai fazer isso, já configura uma relação de emprego se tiverem os 4 requisitos juntos. Tá vendo aí? Vamos agora aqui pegar o outro lado do negócio, né? O outro lado da moeda. Para o empresário, dono da banda, se esquivar de possíveis investidas jurídicas, como ele deveria proceder legalmente
para se resguardar de situações que, de uma certa forma, é constrangedora, né? Como de receber uma intimação, uma comunicação que ele está sendo cobrado na justiça por isso. Certo. Primeiro ponto. É buscar uma assessoria jurídica e buscar orientação do ponto de vista da CLT, da consolidação das leis trabalhistas. O empregador, eu tenho quase certeza que toda banda em Teresina ela tem um CNPJ. Então, ele é uma pessoa jurídica. O empregador, para resguardar, né, também os seus direitos, né, quais são os direitos do empregador? Exigir uma performance de excelência, né? Imagina aí, tu é dono de uma empresa, onde tu paga os teus funcionários na forma de carteira assinada. Te dá mais respaldo quando tu tá nessa condição e tem uma situação que gere uma justa causa, como um músico embriagado, né? Então, qual a resposta que eu te dou com relação à tua pergunta? O empreendedor, o dono da banda, ele tem que também sair da informalidade e buscar uma assessoria jurídica, porque ele está na condição de empresário, o empresário com CNPJ, que requer trabalho de pessoas, aonde essas pessoas não são MEI, não são meros prestadores de serviço, ali ele tem empregados. Tá entendendo? Ele tem empregados. Então, assim, o nosso meio musical, ele digamos que seja um meio que tem uma perspectiva de trabalho informal, tanto de quem presta o serviço como de quem paga, que são os empresários. Eu acho que não avançamos nesse ponto, né? Ainda é muito arcaico, né, essa metodologia de trabalho que a gente vê em Teresina, Samuel. A gente vê que, com relação a direitos, não tivemos um avanço, né? Se formos ver, na linha da história, tivemos um retrocesso muito grande. Porque em 2010, eu ganhava R$100. E R$100 em 2010 tinha muito mais força do que R$150 hoje, tá entendendo? E teve colega nosso que foi para a pandemia, em banda aí que tem ônibus, conhecida, ganhando R$80. A realidade do músico, ela é sofrida. Então, assim, se o empresário não se voltar no sentido de profissionalizar o seu trabalho, a sua empresa, a tendência é que as coisas nunca evoluam. Tudo parado na mesma de sempre, até Mas é complicado. Como você falou agora há pouco, né, que tem bandas que tiram músicos sem avisar. Quando o cara se espanta, tem outro. Mas também hoje vimos acontecer corriqueiramente músicos que simplesmente abandonam a banda sem sequer avisar. E a pergunta é: isso cabe uma ação judicial por algum dono de banda? Ele pode fazer isso aí? Porque assim, ele foi lesado. Sim. Tava contando com música e o cara simplesmente, não vou mais. Fica por isso. Sim, primeiro ponto. Tem que ver se dentro da relação do trabalho existe um contrato formal com alguma cláusula que especifique, né, essa condição de não ir para uma festa, de ficar uma situação discricionária do músico, né, do músico irresponsável, que muitas vezes não tem essa responsabilidade de cumprir horário, de chegar bêbado. Então, assim, o dono da banda, passando por essa situação, se uma situação como essa que tu relatou na pergunta gerar prejuízo, ele pode sim judicialmente requerer que a justiça faça com que o músico pague aquele dano causado. Se fosse uma empresa, uma banda empresa com carteira assinada, vinha advertência, né? E se fosse uma situação reiterada, geraria uma justa causa. Certo. Vamos criar aqui situações, uma situação. Um músico que é tirado de uma banda sem prévio aviso, simplesmente ele chegou lá para ensaiar e tinha um cara lá já tocando, ensaiando no lugar dele. O cara pode tirar, pois então vou botar na justiça aqui, beleza, tal. E tem também a parte que o dono da banda tá lá esperando na hora do show, né? Ou de repente, por exemplo, um batera
O baterista faltar não tem show, velho. Isso. Né? E nisso tudo não foi feito esse contrato que você Não foi formalizado não foi nada. formalizado. O músico ele consegue levar e cobrar os direitos deles quando ele é tirado. Sim. Não, pro outro lado, como é que fica? Pelo outro lado, da mesma forma que existe o dever do empreendedor, do empresário, também tem o dever do músico. Se a ausência do baterista gerou prejuízo em pecúnia, em dinheiro para o empresário, ele tem total direito de buscar isso na justiça. Agora sim, é necessário que ele se resguarde juridicamente, porque para a justiça, na grande maioria das vezes, se fazem necessárias provas materiais, né? Como um contrato formal, uma conversa de WhatsApp, desde que passe por uma ata notarial de cartório. Então, assim, não é só o músico, porque o que a gente vê muito é murmúria de muito músico, né? Murmúria de muito músico, mas a realidade da música aqui em Teresina, acho que ela abarca tanto do ponto de vista negativo, tanto quem paga quanto quem presta o serviço, que no caso é o empresário e o músico. Uhum. Então, mesmo que não haja o contrato formal, ele com essas provas ele pode Sim, ter o seu direito resguardado, vamos dizer assim. pode sim. Para a justiça, Samuel, nós não temos assim, não é igual matemática, né? Não existe uma equação certa. Na grande maioria das vezes, são questões totalmente interpretativas. Um tribunal pensa de um jeito, outro tribunal já usa outra metodologia para analisar determinado caso. Então, assim, levando em considerações algumas decisões que eu já vi, do Piauí, Ceará e Maranhão, ocorrendo essas situações em que o músico deixa o empresário na mão e ele consegue provar isso na justiça, provar que a ausência do músico gerou um dano financeiro, ele pode buscar um dano moral e dano material judicialmente. Pode buscar. Sim. Hoje, praticamente todas as bandas exigem que o músico tenha o seu instrumento. Principalmente os que tocam instrumentos de cordas, né? E tem também a questão do baterista, que tem que ter no mínimo os pratos, o seu cimbal, algumas ferragens, enfim. O que a banda é obrigada a arcar em relação a custos desses músicos com seus instrumentos, de uma vez que eles prestando serviço para a banda, né? Ele pode ter, ou na viagem, ou até mesmo lá no local do show, alguma avaria no seu instrumento. Até onde o músico é responsável pelaquela avaria e a partir de onde a banda é responsável. Samuel, isso vai muito da questão do bom senso. Juridicamente não existe uma lei que obrigue o empresário a fornecer um determinado equipamento para o músico. Em regra, o ônus do negócio é do empreendedor, é do empresário, né? Mudou-se muito a metodologia das coisas, porque há 15, 20 anos atrás, toda a banda ela era estruturada, com som, com equipamento, mas a partir do momento em que tu vê, levando em consideração a realidade de hoje, que tem dono de banda que é muito mais liso do que músico, tá entendendo? Como é que ele vai arcar com o prejuízo de um empreendimento? Eu já cheguei a tocar em banda que eu tive que adiantar o cachê de 2, 3 caras porque a banda não pagava os caras, macho. Aí eu tinha que lutar com o dono pro cara me repassar o dinheiro, tá entendendo? Então, assim, não existe uma lei específica que obrigue o dono da banda a fornecer um determinado material. Agora, existe o bom senso, né? Existe o bom senso de que no momento em que você está prestando ali um serviço na condição de freelance ou na condição de músico, aquela conversa, né? Rapaz, é o seguinte, sempre que eu precisar do encordamento, peço que tu me ajude. Dono de banda que tem um bom coração, que é humano. Uma baqueta para o né? baterista. Uma baqueta para o baterista. Palheta para o sax, um exemplo. Isso, né? qualquer tipo de acessório para o músico, o cara vai lá e compra, tá entendendo? Porque não, o cara vestiu a camisa da banda, tá comigo aqui. Meu amigo, mas tem dono de banda nojento, que não tá nem aí, tá entendendo?
O músico, ele é visto como algo tão descartável. Se tiver faltando um dia para o show e o baixo dele quebrar 2, 3 cordas e o cara não tiver dinheiro, ele não vai comprar a corda e chama outro músico para fazer o freelance no lugar. Com raras exceções. Temos também. A gente nós não vamos generalizar, Isso, com raras mas exceções. Mas de praxe é isso que acontece. Tá entendendo? e uma vez que a banda arcando com esses custos, Geldo, quais as obrigações dos músicos que foi beneficiado com essa ajuda, né? Compra de acessório, tal, para ele poder prestar o serviço para a banda. Vamos pensar aqui no freelance, por exemplo. Existe um período mínimo que possa ser me fugiu aqui a palavra no momento, um período mínimo que ele teria a obrigação de estar nessa banda por ele ter recebido essa... Não existe essa obrigação do ponto de vista jurídico, né? Esse lapso de tempo mínimo, porque eu ganhei um acordo, eu tenho que ficar amarrado numa banda 1 ano, 2 meses, não. Você ganhou, né, ou teve a assistência de algum item musical, enquanto você estiver prestando serviço ali, não existe nenhum tipo de obrigatoriedade de tempo para compensar aquilo que tu recebeu, não. Vamos passar a falar de agora de outro assunto que realmente sempre tem assunto em grupos de músicos, né? Viagens. Tá. Quais os direitos básicos de um músico ao sair de casa para viajar com uma banda? Vamos falar em relação a 3 pontos. 3 pontos cruciais que são o transporte, a alimentação e a hospedagem. Está contigo aí. Em regra, eu vi até em Instagram advogado dizendo que o tempo de deslocamento deve ser pago como hora extra de cachê. De compensação para pagamento como cachê. Sim, sim. Não existe essa previsão na lei, né? Uma lei de 1960, que eu tenho até ela aqui, ó, que é a lei 3.857, que regulamenta o trabalho dos músicos, ela diz o quê? Que o tempo que ele tiver à disposição do empregador será computado como tempo de trabalho. A lei de 1960. Essa primeira lei, ela diz isso. O tempo em que ele estiver à disposição do empregador será computado como tempo de trabalho. Porém, Samuel, em 1978, entrou em vigor a Lei 6.533, Lei 6.533, que prevê que o tempo de trabalho efetivo ele é contado a partir da apresentação no local de trabalho. A partir do momento em que ele está em cima do palco, né? Ali sim é contado como tempo de trabalho, para cálculo de hora extra de direitos trabalhistas. Existe uma decisão recente do TST que acabou entendendo, né, que o deslocamento ele é a consequência do cumprimento da obrigação do trabalho. E que esse deslocamento ele não pode entrar como compensação de hora, como digamos que seja uma hora extra. Resumindo. No caso da viagem. Esse tempo digamos que eu vá daqui para São Raimundo Nonato. Esse lapso de tempo até chegar lá não pode ser contado como tempo de trabalho. Isso na visão do TST, na visão da Justiça. Ele foi essa nova visão, ela foi de que ano? Tem uma lei de 1960, que é o que 60, que é o que valia a viagem. Isso. Aí tem uma lei de 1978 que diz que... Ah, tá, em 78. São 2 leis. Sim. A primeira lei diz que o tempo que ele tiver à disposição do empregador tem conta como contado. tempo de trabalho. Sim. Só que vem outra lei que diz 78. que o tempo de 78 diz o seguinte, que o tempo de trabalho é só aquele momento em que ele está ali
para iniciar a apresentação dele. E esse entendimento foi consolidado no TST, né? Numa decisão recente, não me recordo, creio que seja de 2017. Um músico da Bahia entrou lá na justiça e não ganhou esse direito. Requereu, mas não ganhou. Uhum. Então, o que tem na lei atual, segundo o TST, é que o músico ele só é contado o tempo de trabalho na ambientação do trabalho, que significa Justamente. em cima do palco. Justamente. Certo, beleza. Aí a gente vai para aquela parte. Passagem de som. Às Certo. vezes o cara. A passagem de som é no palco. Sim. Não é isso? Sim. Então o cara tá em cima do palco, ele passa 1h30, 2 horas passando o som. Depois ele toca mais 3 horas. Sim. E aí? Para efeito de justiça do trabalho, conta como tempo de trabalho. Para efeito de hora extra, para efeito de salário em si, conta sim como tempo de trabalho. Uhum. O que não entra nisso é o tempo de deslocamento. Certo, certo. Não, isso aí foi bem claro, né? Então, vamos para o lado do músico. Como você acabou de falar. Se ele cobrar isso na justiça, ele possivelmente ganha, né? E vendo pro lado do empresário da banda, como é que ele pode, vamos falar, se resguardar de uma confusão, vamos dizer assim? Rapaz, assim, primeiramente, isso é um direito pré-estabelecido, né? Se tu tá numa banda e teu músico tá na condição de empregado, se ele tiver como provar que ele tinha determinadas horas de ensaio, tinha que passar som, tinha que tocar, e todo esse lapso entre passar som e tocar ultrapassa a carga horária normal de um trabalhador convencional, o que se tem a fazer é pagar. Geralmente o empresário, quando ele vai contestar uma reclamação trabalhista, a primeira coisa, alega que o músico, que ali é só uma prestação de serviço. Não tinha vínculo. Isso. Porque assim, se tu é um músico, se tu é um MEI, o MEI é uma pessoa jurídica. Uhum. De pessoa jurídica para pessoa jurídica não tem relação de emprego. Ali é um mero prestador de serviço, que na maioria das vezes são os músicos freelance, né? Interessante. Então, para um empresário não sofrer isso aí e ser um empresário, por exemplo, tem banda que prefere tocar só com freelancer, né? Ele faz uma grade de shows e contrata os caras para freelancer. Então, o empresário que quer se resguardar de uma possível ação, ele vai pedir para o freelancer abrir o MEI. Isso. Porque, na verdade, Samuel, o freelance, ele não tem relação de emprego. Pois é, porque é de PJ para PJ, né? Não, mas muitas vezes, quando o freelance não é MEI, mesmo sendo pessoa física, ele não tem relação de emprego. Por exemplo, não existe a não eventualidade, né? Ele toca ali com música de forma esporádica, ele toca com a banda. Tem a onerosidade, ele recebe, mas não tem aquela subordinação de receber ordem diretamente do dono da banda, aquela obrigação de ir para ensaio. Uhum. Tá entendendo? Não existe subordinação. Então, assim, relação de emprego, empregado só é quando tu tá na condição de músico fixo. O freelance, né, isso já virou até uma prática, somente em Fortaleza, eles estão se resguardando fazendo MEI. Entendi. Dentro dessa viagem, existe alguma obrigação da banda ou do contratante oferecer a manutenção ou até mesmo cobrir reparos para instrumentos de músicos ou algum equipamento da banda avariado? Me refiro agora ao contratante. Por exemplo, ele chegou lá, o pessoal tirou as coisas de dentro do ônibus, só que na estrada, a estrada era muito ruim, ou então quando chegou lá, aconteceu alguma coisa, choveu, bom exemplo, choveu aqui,
não tinha como guardar em outro lugar, já estava longe do ônibus, já estava prestes a montar o equipamento, molhou alguma coisa, estragou. O contratante, ele tem alguma obrigação a fazer o Certo, reparo? certo. Na grande maioria das vezes, com relação à reparação a danos, quem é que tem que pagar? É quem deu causa, né? Se o equipamento ou os equipamentos foram colocados em local inadequado, em um local onde não existia, digamos, um teto e choveu, né? Essa responsabilidade e essa responsabilidade de alocar, de deixar guardado todo esse equipamento, se isso ficou sob responsabilidade do contratante ou de quem quer que seja, juridicamente, a obrigação de reparar esses danos vai ser a quem, de fato, ficou sob a responsabilidade de guardar. Mas, assim, vamos pensar bem que criar uma situação. Tá. Saiu uma banda daqui para São Raimundo Nonato. Sim. Aí chegou, ó, chegou o ônibus na frente do local do evento, tirou-se o equipamento, levou para próximo ao palco para começar a montagem. Tá. Né? Começou uma chuva do nada. De quem é a responsabilidade de alguma avaria? Rapaz, aí torna-se um pouco complicado, porque não existe nem para a gente atribuir a questão de uma responsabilidade subsidiária, né? Digamos, para a questão do contratante. Por ser uma situação onde uma situação em que o problema do equipamento venha a se dar por questões da natureza, comprovar isso juridicamente para requerer algum tipo de dano material, é necessário que exista, Samuel, uma cláusula especificando a responsabilidade de quem vai receber aquele equipamento no local. Se o local do evento, se no contrato de prestação de serviço, se existir uma cláusula especificando que lá ia ter um local adequado para alocar os equipamentos, mas se, digamos, os músicos da banda, o pessoal ali dos holds e tudo, só chegam ali e botam do lado do palco, cai uma chuva, meu amigo, a responsabilidade vai recair para a banda. É para a banda. Pra banda. Tem alguns assuntos que estavam no meu roteiro aqui que a gente já terminou até falando sobre eles. Vamos falar bem aqui. Eu vou te trazer uma pergunta em relação ao dono da banda se proteger de cláusulas, vamos dizer, de ações. O músico desistiu de ir para um show. O evento em cima da hora, a gente já falou sobre isso também. Vamos passar bem aqui. Pronto. Quais os direitos do empresário ou dono de banda em relação à performance de músico? Por exemplo, o cara chamou um freelance. Egieldo, você vai tocar comigo hoje. Beleza. Chegou o Egieldo lá morto de bêbado para tocar, não conseguiu dar uma nota dentro. Sim. Qual é a atitude de início, assim, de cara que um empresário poderia fazer ali para não ter constrangimento? Porque hoje em dia, qualquer tipo de constrangimento causado é passivo de uma ação, de algum problema, né? Nesse caso, já posso responder? Pode sim. Nesse caso, seria o que a gente chama, para o trabalhador convencional, uma desídia, né? Negligência no desempenho de suas funções. O indivíduo não tem a mínima condição de exercer seu trabalho. Se for um músico assalariado ou um músico fixo da banda, a princípio, o dono da banda ou pode advertir, né? Ou aplicar uma multa, e se posteriormente acontecer de forma reiterada esse comportamento, o dono da banda ele pode até dar uma justa causa. De repente o cara fez isso aí beleza, o cara pega, é tirado.
tira o cara do palco, pega aqui, o cara vem pra cá, vamos pra ali, se aquietar aqui. E o show não conseguiu mais continuar. Por ser, por exemplo, um baterista, Sim. né? A banda vai ficar totalmente mal vista, né? Causa danos para a banda Isso. e para o evento. Isso, exatamente. Como o empresário poderia proceder judicialmente, né? Estamos falando disso, diante de uma situação dessa. Certo. Judicialmente, o empresário, como qualquer indivíduo se sentindo lesado por qualquer ato dessa natureza, ele pode buscar a justiça pedindo a reparação de um eventual prejuízo financeiro, Samuel. Digamos que eu iria receber 4, 5 mil reais, né? E aí o músico, seja ali um músico freelance, ele teve essa atitude desonesta, rasteira, né? E se for, ele é levado para a justiça e se provado, onde já existem várias situações em que músico já teve que arcar com algum tipo de pecúnia em valor, na justiça ele paga sim. Aí já aconteceu isso? Já tivemos situações. Já. Nossa, não sabia que já tinha acontecido. Existe um brocardo jurídico, seguinte, o direito não socorre aos que dormem. Quem procura a justiça, de alguma forma, vai ter uma resposta. Né? De nada adianta, eu sempre digo para os músicos, rapaz, já teve amigo meu que tocou numa banda, era baterista, tocou numa banda aí, saiu, passou vários anos e ficou com medo de falar com o dono, porque disse que o dono era valente, batia no outro. E o rapaz, pelo amor de Deus, então, assim, não procurou a justiça e criou-se um vício de que todo músico, nessa condição, acha que não tem direito a nada. Passou 2, 3, 4, 5 anos na banda e não tem uma perspectiva de nada. Saiu, como se diz, uma mão na frente e outra atrás. Uma mão na frente e outra atrás. Complicado. Geraldo, tivemos alguns dias atrás uma discussão que foi bem pertinente e de interesse de todos os músicos, que foi a situação da tão falada lei do silêncio. Onde buscar juridicamente um favorecimento para que os músicos possam trabalhar mais tranquilamente e, ao mesmo tempo, o outro lado de pessoas que estavam se dizendo afetadas pelo o barulho alto e tal, aonde chegar o meio termo, dizer, porque dizem que os músicos querem um valor de como é que é? Decibéis, que já começa a agredir pessoas. Sim. E as pessoas querem um outro valor muito mais abaixo do que o que poderia ser. Pois é, na grande maioria das vezes, nos locais onde funcionam os movimentos artísticos, eles estão ali em volta de comunidades normais, casas normais, muitas vezes ao lado de pessoas idosas. Qual seria, Samuel, a solução para isso? Criar uma estrutura que possa acondicionar o trabalho, né? Criar um ambiente de acústica. Tem locais aqui que a Delegacia do Silêncio muitas vezes ia e você ia no evento e você era notório que você a 10, 15 metros aquilo agrediu o ouvido, né? Então, assim, são regras de direito coletivo, né? Essas regras estabelecidas. Existem pesquisas médicas, pesquisas do ponto de vista ambiental, do quanto que os decibéis em níveis elevados podem causar prejuízo à saúde do ser humano. Então, assim, é necessário que busquem alternativa no sentido, Samuel, da estrutura física para que as bandas possam realizar o seu trabalho, como ambientes acústicos e meios que fazem com que a polícia não venha ali interferir na apresentação. Outro assunto que está sendo muito falado no meio musical ultimamente, e empresarial também, por que não? Eu acredito que está sendo muito falado também. Em relação ao cover artístico, onde muitos músicos relatam que só recebem o cover integral quando o evento é muito ruim. Porque quando a casa é lotada, aí a conversa é de outro jeito.
onde é que o meio legal, onde é que a justiça entra nisso aí? Onde é que pode atuar dentro dessa situação? Certo. Samuel, já existe uma PEC, agora do ano de 2024, que quer garantir a integralidade do valor, que esse valor seja repassado ao músico. Né? Qual a dificuldade de se fazer com que esse valor realmente chegue no músico? Imagina aí, tu tá numa cidade como Teresina, que já existem poucas casas, já existe e com muitas bandas. Então, assim, uma concorrência grande para você tocar no evento. Saindo do mundo jurídico e vindo para o mundo real, tu acha que o dono da banda vai querer se indispor com o empresário, que muitas vezes ali existe uma espécie de monopólio, né? As mesmas casas cobram os mesmos valores, né? Você fica receoso, rapaz, se eu for reclamar, pode fechar Não minha voltar porta, mais. não voltar aqui e não voltar no outro local. Então, assim, juridicamente é necessário que se crie uma metodologia de fiscalização. Tu já pensou como é que o empresário vai se sentir estando lá, tendo alguém do caixa da empresa dele e um músico do lado ali, olhando. Nossa, o que é que tá dando aqui? Não é meio assim imoral essa situação? Então, assim, a justiça ela tem que criar um mecanismo que faça com que o empresário, de forma automática, repasse esse valor, porque trazendo para o mundo real, a fiscalização disso é difícil. Né? Pro orgânico complica. Mas é complicado. É complicado. E a realidade é o seguinte, tu vai tocar numa casa aqui, se tem 4 mesas ali, aí sim, aí leva em consideração o convênio. O convém, Né? exatamente. Não, só tem 10 pessoas, não, vou pagar o convênio. Meu amigo, vá num restaurante. Lotou, vá num restaurante da Zona Leste, aí você recebe um cachezinho normal. Então, assim, é difícil. Fiscalizar isso é muito complicado. Teve uma banda que até o rapaz relatou que eles foram tocar um Réveillon. Aí combinaram o convé, segundo ele. Chegou lá, a casa tava lotada. Eles imaginavam, rapaz, hoje cada um vai sair aqui no mínimo com R$ 500. E quando chegou lá, o cara pagou um cachê de dia normal de show, porque, né? Enfim, a gente tem no nosso meio, Geldo, entidades que teoricamente estão aqui para defender as causas de profissionais da música, como por exemplo, teoricamente temos a OMB Piauí, temos a MUSP, que é a Associação dos Músicos. Existe alguma chance, na sua visão como advogado, de que os direitos dos tão sofridos artistas musicais sejam respeitados? Samuel, as entidades de classe, elas são de suma importância para profissionalizar o trabalho e criar uma perspectiva positiva no que diz respeito à melhora de condição de trabalho e de salário. O que é que eu vejo na realidade de Teresina? Né? Não vou ser leviano. Já ouvi falar na MUSP, na Ordem dos Músicos aqui, mas assim, se elas estão efetivamente ainda existindo, eu acho que é necessário que elas tragam essas informações, né, as suas ações para o músico. Na grande maioria das vezes, o músico de Teresina sequer sabe que existem essas entidades. Então, assim, publicidade, né? Não só em época de política, porque na época de política a gente viu muito isso. O músico sai de uma banda, não tem nenhum tipo de assistência jurídica. O músico ele se vê na condição de vulnerável em tudo, né? Ele se vê na condição de vulnerável em tudo. E a entidade de classe, ela passa a ser esse mediador entre o músico e o dono de banda, e muitas vezes entre o dono de banda e a casa de shows. Na prática, Samuel, eu acho assim, faltam políticas efetivas com relação às entidades de classe no que diz respeito à publicidade do seu trabalho, das suas ações, criar situações que façam com que o músico sinta o desejo de se sentir representado por elas. Então, elas estão deixando a desejar ainda, né?
tá desacreditado, os músicos que não se abrem para elas? O que que a gente vê assim? Rapaz, Falando assim, já saindo um pouquinho da tua visão de advogado e entrando na tua visão de músico, que você é um vamos lá. músico que ainda está em Eu atividade. creio que seja uma culpa recíproca, né? O músico não busca e ela não vem. Então, assim, não adianta só querer resultados sem ao menos ir buscar uma resposta da música ou da OBM com relação a algum tipo de direito ou algum tipo de necessidade que o músico tenha sentido em determinado momento, né? Uhum. Eu vejo assim que na nossa cidade hoje, né, a grande maioria dos músicos não se sentem representados por essas entidades. Essa é a realidade. Egialdo, a gente está chegando no nosso final aqui, do nosso finalmente da nossa conversa. Eu gostaria que, diante de tudo que a gente conversou, você pudesse dar um recado para os companheiros, né? Que você também é um músico em atividade, para os nossos músicos, para nossos empresários, enfim. Fique à vontade, fale o que você tiver. Certo. Samuel, primeiro, como eu disse no início, eu quero te parabenizar por trazer esse tipo de assunto, né, que para a área da música é de suma importância. O que acontece? O que eu posso estar deixando de palavras para os músicos? Meu amigo, saia da informalidade. O músico na informalidade ele não tem proteção social, ele fica vulnerável economicamente, ele sai de uma banda muitas vezes liso, sem nenhuma perspectiva de vida, né? Busquem orientação jurídica. Vocês são trabalhadores como qualquer trabalhador de CLT, se você está na condição de músico fixo de banda. Sei a labuta do que é viver de música. Né? Já vivi muito tempo de música. Eu acho que eu tive umas frustrações recentes que fizeram eu focar muito mais na minha advocacia. Para você ter uma ideia, toquei no casamento do Fábio Abreu, acho que foi em 2022, por aí, 2023, com R$ 130. Tu tem noção do que é isso? R$ 130. Então, assim, são situações que eu vivenciei que hoje eu penso assim, cara, como é que os caras, como é que hoje conseguem, né? Hoje nós temos aqui na nossa cidade músicos de excelência, né? Músicos que conseguem exercer seu trabalho em qualquer banda, digamos que banda de forró do Brasil. Aqui a gente tem referência de músico monstro, mano. Então, com certeza. Né? Meu Deus do céu. Agora, assim, sair da informalidade, buscar profissionalizar o trabalho do músico, não só por parte do músico, mas por parte também do empresário, no sentido de ver o músico como uma pessoa de direitos, como um trabalhador normal, como qualquer um, Samuel. Contar um caso aqui, eu estava numa banda, aí quando teve essa mudança de empresário, o dono chegou, quando eu falo assim, regressão de direitos, né? O dono chegou e falou assim, ó, a partir de hoje, não pago mais cachê dobrado em festa particular. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. E os outros meninos da banda não podiam falar nada porque tinha aquela dependência, né? Até falaram para mim, Geldo, cara, eu não posso falar nada. Se eu falar, eles vão me tirar da banda. Macho, você me dava uma raiva. Eu e o Dedé, a gente ficava assim, meu Deus. Aí a gente foi... Começamos a tocar festa particular, assim, eu ganhava, eu acho que na época 150. E na particular era 200, 200. Aí diminuiu para 130. Rapaz, desse dia da festa do casamento do Fábio Abreu. Nessa banda lá, determinado músico esqueceu uma bandeja de salgado no banco. Meu amigo foi-se embora o cachê todinho. Foi-se embora o cachê dele todinho. Sem nem conversa, tá entendendo? Porque esqueceu? Pegou uma multa. Gente do céu. E essa história, o Dedé, quem já passou por lá vai continuar. Caramba. Rapaz, a situação é triste. O músico tem que se dar valor. O músico tem que se dar valor.
o empresário, ele tem que ser visto como empresário pelo músico e tem que também procurar ser valorizado em relação a respeito, porque termina tendo aquela certa rivalidade. Eu preciso tocar, vou tocar com aquele empresário ali, sei que ele é um cara difícil de trabalhar, mas eu sou músico e preciso. Vou lá e tentar encarar ele e fica aquela vai e volta, o cara, ninguém tem um respeito por ninguém, Justo. termina ficando para lá e para cá. O empresário, vivendo também essa prática de informalidade, ele acaba sofrendo. Porque o empresário, como naquela relação de prestação de serviço com determinada casa, não, na grande maioria das vezes, posso até ser que tenha, não existe um contrato formal, então fica tudo muito discricionário. O dono da casa decidir quando vai pagar aquela festa. Aí cria-se um clima ruim na banda, porque o empresário, a grande maioria, não tem dinheiro. Como eu te falei. Tem muitos aí que é muito mais liso do que músico. Né? O músico fica naquela indefinitividade, né, que isso está acontecendo muito em Teresina. Antigamente, Samuel, a gente tocava numa casa de shows, acho que no teu tempo também, terminou esse dia. Era. Podia ser que até no outro dia, né? Mas hoje, tem gente que ainda hoje espera dinheiro de uma churrascaria de Morada Nova, tá entendendo? Tem música, eu conversava com um amigo meu, numa banda conhecida, mas Teresina, ele falou, rapaz, eu tô com 11 festas aí sem receber. Caramba, E velho. eu, mas e como é que tu sobrevive? Aí entra aquela questão. Na grande maioria das vezes, o músico ele não vive só daquilo porque não dá. Tá entendendo? Você toca numa banda, fixo. A pergunta que fica, você vai conseguir comprar um apartamento bom? Você vai ter condição de comprar um carro? Você vai ter condição de dar um colégio particular para um filho seu? Você vai ter condição de viver com dignidade? É muito difícil. Você vai ter condição de sobreviver diariamente. Porque eu já vivenciei isso, dinheiro de músico, amiga, é dinheiro que acaba rápido. E se for cachaceiro, Aí complica e mais, se né? for usuário de droga, não dura 2 dias. É. Graças a Deus, eu nunca... Acaba, é assim, não vapo, É difícil. não vapo. É uma luta diária, assim, ó, quem É, vive da cara, música. é. Quem tá de fora só vislumbra, assim, aquela coisa bonita, né? De que o cara, rapaz, esse bicho é namorado, ó, som da viagem, toca em banda. Eu já falei para algumas pessoas, dizem assim, cara, para uma grande parte do público, um músico em cima de um palco, ele é rico. A realidade é outra, cara. A realidade é outra. Entendeu? E eu tô me referindo a nossos músicos daqui. Eu não vou falar de músico do Sim, Ceará, porque eu não conheço na prática lá. Não vou falar do músico do Maranhão, de Pernambuco, não vou. Vou falar daqui porque eu participei, eu fui, e eu sei que não dá, velho. Quando eu ainda estava A gente sobrevive. Sim, Né? verdade. Quando eu ainda estava concluindo meu curso, Samuel, na universidade, aí eu tocava numa banda muito conhecida, né, em Teresina. Aí eu caí na besteira de começar a receber por mês. Eu estava com 1 mês de salário atrasado, só vivendo daquilo, e estudando. Já tinha 2 filhas, 2 filhas mulheres. Aí a gente foi para... Nunca esqueço isso, macho. A gente foi para Floriano. Aí, macho, a gente viu o dono da banda tomando uísque, stories, rapaz. Aí a gente foi tocar em Floriano. Quando a gente volta para casa, tocou, né, achando que ia receber no outro dia tudo. Tinha uma manifestação na BR depois de Demerval Lobão. Todo mundo com fome. No meio da BR, nem ia para lá nem para cá. A gente foi sair de lá passou lá umas 8 horas, saiu de lá umas 11 horas da manhã. Com fome, liso. Aí eu chego em casa e minha filha fala assim, pai, você não tem nem dinheiro para comprar um franguinho, não. Ô, meu irmão, quando eu lembro disso aí, me dá uma raiva. Complicado. Rapaz, mas quando ela, ô pai, eu tô com fome. E Se eu visse num filho. eu olhava para aquele filho tomando uísque, meu Deus, mas ele me dava uma raiva. Mas eu não tinha expectativa de nada, porque eu vivia aquilo. Né? Não tinha outra alternativa, senão continuar estudando. E hoje, graças a Deus, eu continuo tocando porque eu gosto, mas se perguntar para mim, rapaz,
Se fosse para tu escolher novamente viver só da música, não, Não, né? sofri. Sofri. É. Eu queria deixar um espaço aberto aqui também para você, empresário, se quiser vir aqui contar o seu lado, tá aqui, estamos abertos. Aqui não tem parcialidade. A gente procura ouvir todo mundo, todo lado. Hoje estivemos aqui com esse grande brother meu, o Egieldo. Ele esteve aqui trazendo pontos jurídicos, tanto que a gente falou de lado de músico, falamos de lado de empresário, falamos de lado de contratante, né? Se você quer vir aqui, empresário, pode entrar em contato comigo. As portas estão abertas para a gente conversar. Não tem problema nenhum. Muito obrigado, meu amigo Egieldo. Cara, foi de grande valia a sua vinda aqui. Eu sei que você era uma correria doida, a gente quase não consegue marcar isso aqui. Estamos aqui num pulo no outro. Eu tenho certeza que ele já tem compromisso depois daqui. A você, meu muito obrigado. Não esquece de dar um joinha, se inscreve no canal, vai lá no Instagram, segue o podcast Fora do Palco. Queria aguardar você no próximo episódio. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui. Valeu.